Então, agora, nesse terceiro exemplo, né, a gente vai trabalhar com isso aí, né, com a ideia de múltiplas restrições e múltiplas variáveis. Então, a gente já veio partindo de um modelo de base com apenas duas variáveis, que eu consegui escrever na mão de forma explícita. Depois, fomos para um modelo mais elaborado ali, que com apenas uma restrição, mas com várias variáveis, onde ali eu aprendi a utilizar, né, a guardar minhas variáveis em listas, em dicionários, para conseguir acessá-las depois de forma fácil. E agora a gente vai trabalhar com essas múltiplas, assim, são assim, tranquilamente numa aplicação real, nós vamos ter casos de ter mais de um tipo de restrição, né? Então, bora dizer que eu tenha que selecionar projetos, mas eu tenho limitação de dinheiro, de tempo. Enfim, então, muito facilmente isso vai aparecer. E aí, para trabalhar aqui esse exemplo, eu vou trabalhar aqui com um exemplo clássico, plano de transporte, tá? Que basicamente, eu vou aqui passar rapidinho. Basicamente, eu tenho aí três fábricas e quatro clientes. Cada fábrica possui uma capacidade e cada cliente possui uma demanda. E aí eu tenho custos unitários de envio de cada fábrica para cada cliente. Então, aqui eu tenho um slide, né, com detalhamento, né? Então eu tenho aqui três fábricas, quatro CDs, que são clientes, né? A fábrica vai ter uma capacidade limitada, então assim, eu só posso enviar tanto de forma a não exceder a minha capacidade. E o cliente ele deve ter sua demanda completamente satisfeita. Então eu tenho que mandar tudo para o cliente para satisfazer a demanda dele, né? E aí eu tenho também custos unitários, então aqui o jogo vai ser quanto mais eu enviar de um cliente, de uma fábrica para um cliente, mais eu vou pagar, né? Então tenho esse joguinho aí. E aí, nesse problema, o objetivo é determinar quantas unidades mandar de cada fábrica para cada cliente, de forma a minimizar o custo total de envio, né? Então, eu tenho que completamente, eu não posso mandar menos de 80, eu tenho que mandar 80 ou mais até, mas não vai ser vantajoso mandar mais, porque como eu pago por unidade, eu só vou querer mandar aquilo estritamente necessário. Então, eu vou mandar ali uma quantidade para atender a minha demanda e, no caso, eu não posso exceder a capacidade e eu tenho que atender completamente a demanda dos meus clientes. E aqui eu tenho os custos, né, unitários. Ficou ruim de ver aqui na figura, por isso que eu botei aqui essa tabelinha. Beleza? E aí, do jeito que eu fiz nos vídeos anteriores, eu vou escrever o modelo diretamente, né? Então, eu tenho aqui já o modelo, e aqui já é um pouco mais elaborado, porque eu tenho um número de fábricas, um número de clientes, eu tenho a capacidade da fábrica, que eu vou chamar de Q de I, eu vou indexar as fábricas com esse I, eu tenho a demanda do cliente, J, que eu vou indexar com J, então eu tenho D de J, eu tenho um custo unitário de envio, né? Então eu tenho para mandar unidades varia, né? Então eu tenho aqui esse custo unitário, eu tenho aqui as minhas quantidades, né? E aqui meu modelo fica esse aqui, né? Que eu quero minimizar o custo de envio. E aqui eu vou ter que olhar o somatório pá a pá de para cada i variar o j. Então é básico, para cada i eu tenho vários j. Então quando i for 1, j de 1 a 4. Quando i for 2, j de 1 a 4. I 3, j de 1 a 4. Certo? Então aqui é um somatório duplo, a gente vai ver como trabalhar, é mais uma novidade desse exemplo. E é aqui que eu falei, é que eu tenho duas restrições, dois tipos. Não é que eu tenho, de fato, restrições a mais, né? Então, eu tenho várias restrições. Então, para cada cliente J, eu tenho uma restrição de demanda. Mas aqui a questão é que eu tenho dois tipos de restrição. Eu tenho restrições, no plural, de um mesmo tipo, e eu tenho vários tipos. E aqui as variáveis, eu botei aqui inteiro, mas o problema na definição real dele, as variáveis são contínuas, tá? Mas aqui como aqui o foco é a implementação, eu coloquei porque até agora a gente não definiu, a gente já trabalhou com variáveis contínuas, já trabalhou com variáveis inteiras, mas nós não trabalhamos ainda com variáveis contínuas, binárias, mas não ainda com inteiras. Então por isso que para dar uma variada eu defini assim, beleza? Então, aqui do mesmo jeito, né? Do jeito que
também uma outra novidade desse exemplo é que nós temos variáveis com duplo índice. Então, no exemplo dos projetos, né, eu tinha uma variável xi, então ela era indexada apenas por um índice, que era o índice i. Ao passo que aqui agora eu tenho índice ij, né, porque eu tenho que definir a quantidade enviada de i para j, certo? Então, esse problema aqui ele é muito rico porque dá para trabalhar tudo, somatório duplo, múltiplas restrições, variáveis com vários índices. E aqui eu vou utilizar, então assim, aqui é basicamente uma extensão do que nós fizemos anteriormente, tá? Então, indo aqui para o código, já deixei preparado também já escrevi na mão aqui já, depois a gente vai fazer também a planilhinha, então vai ser para ficar completinho o exemplo. Então, eu tenho aqui 3 fábricas, 4 clientes, daí eu tenho aqui as capacidades de cada fábrica, então a fábrica 1 é 75, 125 e 100, então é 75, 25, 100. A demanda, então vai ser 1, 2, 3, 4, então aqui eu tenho 80, 65, 70, 85. Eu tenho aqui o custo, que aí assim, aqui o custo eu tive que organizar em um dicionário de dicionários. Então eu tenho um dicionário com o índice I, então é o custo de envio a parte da fábrica I. Aí depois eu faço aqui a combinação para colocar aqui em cada um dos clientes. O cliente 1, 2, 3, 4. Fábrica 2, cliente 2, 3, 4. Fábrica 3, cliente 1, 2, 3, 4. Beleza? E foi assim que eu organizei. Então eu já vou aqui preparando já from MIP import tudo, né? Tenho já aqui os dados e eu já vou começar aqui a escrever o modelo, então vou pegar aqui. Então vai ser agora um modelo de transporte. Vai ser de minimize. Eu vou usar aqui meio que o raiz, beleza? Então, a primeira novidade agora diz respeito a como é que eu posso escrever, né? Como é que eu posso guardar e armazenar essas minhas restrições. Então, assim, vai valer tudo que a gente falou no vídeo anterior. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada no vídeo com esse que fala do exemplo dos projetos. Lá eu falo da questão da lógica, como é que eu posso organizar. Então, aqui eu vou falar, por completude do vídeo, do armazenamento por listas e por dicionários. Então aqui eu tenho, como eu falei, né, é uma comprehension list, então eu inicializo a minha lista já direto, tá? Então eu tenho x i é uma lista, mas aí eu quero uma lista dupla, né? Porque é como eu tenho uma lista de listas. É como se eu tivesse uma lista para cada fábrica e depois eu tenho a combinação. Então eu venho de fora, né? Então eu tenho primeiramente eu tenho o N, então eu posso escrever desse jeito. Mas vou passar meio rápido porque eu vou focar, como eu falei antes, na parte do dicionário, né? Então, aqui eu vou ter m.edvar, e aí, beleza, o que é que vai acontecer? Eita, aqui ficou trocado. Aqui era para ser M e N, tá? Mas abstraio. Aqui é porque o I, ele é do M, né? Então, eu vou ter uma lista para cada um. Então, assim, eu vou ter uma lista para as fábricas. Então, para cada fábrica, eu vou ter um X que sai. Então, basicamente eu posso fazer também do jeito split. Deixa eu fazer o jeito split, depois eu faço outro. Então, primeiramente uma lista, certo? Então, o que eu vou ter eu tenho para cada fábrica, eu tenho que ter a combinação do J da frente. Então, eu tenho uma lista. E então, para cada I em número de fábricas, eu preciso ter uma outra lista. Beleza? Então, se a gente vier aqui, ó, print x, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma lista, eu tenho três listas, eu tenho uma lista para a fábrica 1, uma lista para a fábrica 2 e uma lista para a fábrica 3.
beleza? E agora que eu tenho essa minha lista, o que é que eu posso fazer? Agora que eu tenho essa minha lista, o que é que eu posso fazer? Eu tenho lista na posição aqui. Esse I começa em 0, né? Então, I começa em 0, N fábricas, botei X, append. Como está vazio, vai ser 0. Então, eu tenho aqui, XI é uma lista. Então, aqui eu posso dar o meu append. E o que é que eu vou dar ao append? Eu vou adicionar variáveis, né? Então, eu posso ir buscar aqui do jeito que eu fiz antes, né? Então, vai ser addvar, né? Então, tem aqui m.addvar. Então, na lista de XI eu vou adicionar uma variável que não vai ser binária, vai ser agora inteira, então integer, beleza? E agora o X não vai ser somente I, tá? Ele vai ser agora I e J. Então, aqui dentro, eu acho que dá para fazer assim. Deixa eu pensar. Tá, for J. Não vai dar não. Deixa eu ver aqui um jeito. Eu teria que fazer... Tá, eu teria que fazer de dois jeitos. Deixa eu fazer assim. For de I, tá? Aí aqui... tudo bem. É porque aqui faltou o J. Desculpa. Então aqui é for de J in range N clientes. Então basicamente lista vazia. Adiciono uma lista dentro da lista. Essa lista que eu adicionei, que foi a primeira, então está na posição 0, eu vou começar aqui, vai ser aqui add, eu vou adicionar, dar o append nela, então eu vou adicionar tantas vezes quanto eu tenho J. Então aqui vai ser I, J. Certo? Então aqui agora eu posso vir e eu vou escrever, né, para ver aqui o que é que eu adicionei no modelo. Então, primeiramente, eu vou ver o que eu criei. Eu criei aqui uma lista de lista. Então, eu tenho aqui uma lista. Aí, na minha lista, eu tenho 1, 2, 3, 4 e outra lista. Então, aqui eu tenho 4 listas, 4 variáveis na primeira lista. Ou seja, para a primeira fábrica, eu tenho 4 clientes. Beleza? Bora ver aqui o que eu escrevi. Modelo transporte. Eu executo aqui. Modelo transporte. Olha o que eu escrevi. Então, eu criei... então, aqui, né? Obviamente, que eu já falei há pouco, que o defeito da lista é que você indexa em 0. Então, você teria que começar com um 1, mas... Enfim, por enquanto, a ideia é para a fábrica 0 ou 1, abstraiam, eu tenho cliente 1, 2, 3, 4. Para a fábrica 1 ou 2, eu tenho cliente 1, 2, 3, 4. Enfim, beleza? Então, aqui é um jeito de eu criar variáveis multi-índices. E aí, tipo, se eu tenho vários índices, eu posso botando um for dentro do outro e eu faço do mesmo jeito, tá? Aqui seria o for explícito, mas aqui no slide eu uso um comprehension list. Como é que eu construo esse comprehension list? Eu começo aqui a lista, aí o que eu faço? Eu começo de fora, tá? Então, tipo, qual é o for mais fora? É esse aqui. O for mais fora é esse aqui, aí eu boto aqui. No comprehension list, eu dou o comando antes do for. Então, para cada i, o que eu faço? Para cada i, eu vou adicionar uma lista, certo? Então, deixa eu comentar aqui, deixa eu mostrar aqui o que tem. Print x. Deixa eu comentar isso aqui, vou escrever. Aqui, criei aqui as listas, beleza? Tá, então eu começo de fora. Então, já botei o primeiro for, vou botar agora o segundo for. Boto o segundo for dentro da lista. E aqui agora, agora eu boto a parte final, que seria o quê? Adicionar a minha variável. Então, vem aqui, ó, do append, então daqui, ó, essa variável aqui, esse parênteses, deixa eu comentar aqui, ó, esse parênteses aqui, ó, o verde, é do addvar. Então, eu vou pegar todo esse parênteses aqui para adicioná-lo. Então, venho aqui e boto aqui.
Então, esse comando aqui faz exatamente o que eu fiz anteriormente. Tá? Então, até para ficar melhor de ver, vocês podem quebrar aqui, ó. Vem o for de dentro. Dá uma quebrada. Vem o for de fora. Dá uma quebrada. Para ficar melhor de ver, né? E aí vocês podem... Mas veja que é... Aqui, ó. Vejam que aqui, ó, o azul está aqui fora, o verde está aqui dentro, o marrom está aqui, esse outro marrom está aqui, o vermelho está aqui, certo? Então, ele fez exatamente a mesma coisa de antes. Então, eu criei aqui o list, mas, mais uma vez, o inconveniente desse aqui é que eu estou criando, né, variáveis indexadas por zero, que é ruim, né, para essa que eu não gosto, eu falei que eu não gosto. Então, a gente gosta de trabalhar também com dicionários, e aí eu vou trabalhar um pouco menos a lógica, porque a lógica vai ser a mesma da lista, só que vai mudar aqui agora, no comprehension eu tenho que botar uma chave na frente. Então, eu vou trabalhar com... Eu vou trabalhar aqui com... Vou comentar, né? Então, para mim agora, o x não vai ser uma lista, o x agora vai ser um dicionário. Então, eu posso seguir a mesma lógica de antes, for i in range 1, agora, num n fábricas, né? N fábricas mais 1, for j in range n fábricas mais 1. E aqui agora, a mesma ideia, eu tenho ali um dicionário. Aqui dentro eu crio no dicionário, na posição 1, um outro dicionário. E aqui agora, na posição I e na posição J, eu digo que eu vou estar adicionando a minha variável. Então, basicamente vai ser um m.edvar. Deixa eu copiar daqui, fica fácil. E aí, ó, tudo certinho aqui. Pronto. Aí, se eu executo agora, o meu x é um dicionário e o meu modelo de transporte, veja que agora os x estão indexados por 1, mas, como eu falei, né, a indexação, né, a escrita aqui é o de menos, o que me interessa mais é na hora de escrever, né, fica mais fácil escrever quando eu tenho um dicionário. E aqui agora, o último jeito, né, que é o que está no slide, que seria um comprehension dicionário, né, então é a mesma história. É parecido com o que eu falei há pouco, eu venho de fora. Então, primeiramente, eu estou no i, então aqui eu vou ter um i fora. Para cada i, eu vou ter um dicionário. Esse i vai ser indexado do for do i aqui. Depois, para cada j, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um outro for, que é o for das fábricas. E a questão é que na frente eu tenho que dizer o que eu vou fazer, e esse dizer o que eu vou fazer é adicionar uma variável. E aí, tal como eu fiz anteriormente, eu posso dar uns entres assim para dar uma organizada, né? Então aqui eu tenho o for do i, tenho aqui o for do j, aqui, for do i, for do j, pronto, assim. Mas isso aqui é igual, tá? Então fica muito mais para vocês verem como dá para fazer, mas assim, mais uma vez, né? Aqui o objetivo o foco é mostrar o Python MIP, então se vocês quiserem detalhar mais detalhes de dicionários, vocês podem buscar na internet vídeos sobre dicionários, comprehension list e por aí vai. E aí, por exemplo, eu vou deixar aqui esse último, tá? Então eu vou só para deixar com o modelo mais limpo, recorta esse aqui, colocar aqui embaixo por completude, mas eu vou agora tocar com a escrita do meu modelo, porque a gente já escreveu a variável. Agora temos que aprender a escrever a função objetivo. E aí, assim, aqui vai ser bem direitinho,
certo? Então, assim, se vocês observarem, vai ser parecidíssimo com a escrita do problema da mochila lá, tá? Dos projetos que a gente fez no vídeo anterior. Então, aqui eu vou ter um m.objective igual a, então, xsum. Então, eu escrevo o somatório. Aí, se eu quiser botar minimize, mas minimize tá ali já, mas eu posso botar aqui, minimize. Então, xsum. Aí, o que é que eu faço, né? O que é que eu falei, né? Primeiramente, eu escrevo o que eu vou estar somando. Então, quando eu olhar aqui o somatório, eu estou somando custo vezes variável. Então, aqui eu vou ter o quê? Custo de IJ. Lembrando que aqui eu estou indexando esse custo colchete, porque eu guardei assim. Eu guardei dicionário, eu guardei lista. Mas você tem que prestar atenção se for uma tupla. Então, a parte de como os dados vão ser organizados varia. Mas se vocês trabalharem como eu estou explicando aqui a vocês, vocês podem acessar desse mesmo jeito. Então, primeiramente eu coloco que vai ser multiplicado, então, custo vezes a minha variável, então, x e j, certo? E aí, ó, ainda dentro do parênteses do somatório, vocês têm que botar as variações. Então, como é somatório duplo, eu vou ter aqui i, j, eu posso escrever aqui, eu posso escrever aqui os fors, isso foi demais agora. Eu posso escrever aqui os meus fors um atrás do outro. Então, se eu tiver for triplo, são 3 fors. Então, for i e j. Então, aqui ficaria for de i in, vou usar aqui a mesma coisa, range fábricas mais 1. Depois, for de j in range, aqui é clientes, tá? Desculpa, aqui é clientes. N clientes. Tá certo. I é clientes, N clientes, N fábricas e J aqui que é N clientes. My bad. Desculpa. Então aqui, ó, for the range in, tá aqui, J. Beleza? Então, para organizar, eu posso aqui uma quebradinha, ó, for. Aqui outro for. Mas vejam que tá tudo dentro do verde aqui, tá? Certo? Aí só para ver o que a gente escreveu agora, executei, no transporte. Olha que legal. Olha, escrevi, ó, custo 464, que é o custo unitário de envio de 1 para 1. 513, que é o custo unitário de envio de 1 para 2. 684 de 1 para 3 e 1 para 4. Aí agora, 352 de 2 para 1. E assim vai, minimizar tudo bonitinho aqui, ó. Então, função objetivo escrita. Agora para a parte final, né? A parte final seria a escrever as restrições. E aí, aqui a parte das restrições, o que nós temos aqui eu falei, né, que nesse vídeo agora a gente estaria trabalhando com restrições múltiplas. Na verdade, o primeiro vídeo a gente já trabalhou com restrições múltiplas, mas eram poucas. E aí, por serem poucas, nós conseguimos escrever de forma explícita. Naquele primeiro exemplozinho que a gente fez, eu aqui, ó, M+, né? Cadê? Lá no comecinho, M+. Fizemos. Então, ficou um vídeo tranquilinho de fazer. Mas, como é que ficaria se a gente fosse escrever várias restrições, sendo que agora eu precisasse variar, assim, eu tivesse um número arbitrário de restrições, que eu não conseguisse escrever de uma vez, como é que ficaria, né? Então, aqui nesse caso, né, eu tenho minhas restrições de demanda e eu tenho uma para cada cliente. E eu tenho a de capacidade, eu tenho uma para cada fábrica. Então, como que eu posso escrever essas restrições, uma para cada cliente e uma para cada fábrica? Acertou quem disse, utilizando um for. Então, assim, uma coisa que talvez vocês se atrapalhem um pouco, porque o for agora ele vai adquirir uma outra conotação. Até agora, o for para a gente ele vem aparecendo sempre que eu quero usar dentro de um somatório. Então, para a gente, o for ele
ele é usado dentro do somatório. Beleza. E a gente vai continuar utilizando. Então, a indexação do somatório continua igual. Então, quando o meu for ele estiver dentro do xsum, ele se refere aos índices do meu somatório. Beleza. Mas o for agora vai ser utilizado também com a ideia de replicação, de escrita automática de variáveis. Então aqui eu vou ter o quê? Por exemplo, eu vou ter aqui ó, uma restrição de demanda para cada cliente J. Então eu vou agora escrever o meu for de forma automática, mas utilizando assim, esse J aqui de fora, né, que vocês já sabem já, que é eu escrevo nessa restrição quando J for 1, J for 2, J for N. Então aqui o que eu posso fazer? Isso aqui traduz diretamente para um for. Então for i in range 1, né? Aí para ser, como é um para cada cliente, n clientes mais 1. Então fiz isso. Então eu vou escrever essa restrição para cada cliente. Muito bem. Aí agora eu vou adicionar a minha restrição. Então m mais igual. Qual é a restrição? A restrição é essa daqui, né? É a somatório do x, as quantidades enviadas devem ser iguais à demanda do cliente. Então, vamos lá, é um somatório, tá? Então, como é um somatório, veja como é que vai ficar. Mais igual, no caso aqui, é a segunda que eu estou escrevendo, né? Mas, para não atrapalhar, para voltar para cá. Eu tenho aqui um mais igual, então aqui vai ficar, é um somatório, então, xsum, aí, i que vai de 1 até o número de fábricas. Então, primeiramente, a mesma regra. O que eu estou somando? X e J. Então, X e J. Depois, quem é o I? O J, eu já sei quem é. O J está variando em cima. Quem é meu I? O I vai ser igual a for de I in range 1 mais N fábricas. Então, essa soma aqui tem que ser o quê? Essa soma tem que ser igual. E aí, lembrando, tá? Tem que ser dois iguais. Porque só um igual é atribuição. Comparação são dois iguais. Igual a demanda. O que é demanda? Demanda é um dicionário. Então, eu posso vir aqui e para cada cliente, tem aqui a minha demanda J. Ok? E aí, eu posso executar, ó, tá aqui, executo, gerou o arquivo, tá aqui, ó. Faltou aqui, aqui é. Olha a importância de eu ficar exportando. Eu vi aqui, ó, oxe, somente somando duas fábricas, é porque aqui eu parei o range, faltou mais um, então agora executo. E olha que legal, a soma da fábrica 1 para o cliente 1, fábrica 2, cliente 1, fábrica 3, cliente 1 tem que ser igual à demanda do cliente 1, que é de 80. Aí uma coisa estranha que eu falo a vocês é que aqui, né, esse constraint fica um negócio sem identificação. Então é sempre legal a gente dar um nome para minha variável, para minha restrição. Então aqui eu posso mudar aqui um vírgula. Aí aqui, como agora eu vou ter várias restrições do mesmo tipo, eu posso usar o formatable string para... Então aqui seria demanda, e aí demanda J. Que é o mesmo J aqui, então eu posso, né? Demanda J, transporte, legalzinho aqui, ó. E aqui agora eu tenho aqui o for i in range, porque eu vou escrever agora a segunda restrição. Então agora já vai ser para cada fábrica já. Então for i in 1 n fábricas. Certo? Mais um, né? Então eu cometi o mesmo erro. Mais um. Aí essa aqui vai ser essa aqui, ó. Para cada fábrica. Então aqui agora x mais igual xsum x, o mesmo x e j, e aqui agora o meu j, né, do meu j, ele
é o J do cliente. Então, for J in range 1. Então, aqui seria N clientes mais 1. Então, aqui agora, antes seria a soma igual à demanda. Agora tem que ser a soma do enviado a partir de uma fábrica I, não pode exceder a minha capacidade de I. E aqui eu posso dar aqui o nome, então F, capacidade na posição I. E aqui agora eu posso vir aqui e executar. Então, executei. Tum. Eu tenho aqui agora restrições de demanda e de capacidade. Restrições de capacidade. Aqui nesse caso, né, eu tenho capacidade 1, 2, 3. Então, envio da fábrica 1 para o cliente I. Fábrica 1, cliente 2. Fábrica 1, cliente 3. Fábrica 1. Aí aqui, fábrica 2, cliente 1. Fábrica 2, cliente 2. E assim por diante. Eu tenho aqui as minhas. Então, a soma dos envios tem que ser menor ou igual do que a minha capacidade. Beleza? Então, resolvi aqui, mostrei o modelo está completinho. O passo seguinte agora seria a parte da resolução. Então, para resolver, mesma coisa de antes, tá? Então, aqui eu vou parar de exportar, né? Bloquejar. Eu vou aqui criar uma variável status. Guardar aqui, vou usar a função optimize. Então, optimize. Bota aqui para imprimir F, imprimir status. Para resolver, resolveu. Eu venho aqui e observo que eu tenho aqui uma solução ótima, né? Ainda com a solução ótima. Então, deu tudo correto. Então, agora, depois que a gente resolve e vê que deu ok, a gente pode agora partir para extrair as informações. Então, aqui eu vou começar diferente. Antes, a gente começava sempre pegando os valores das variáveis, mas agora eu vou começar pegando o valor da minha função objetivo. Então, criar aqui um custo total, que é o que tem na função objetivo. Então, aqui eu vou ter m.objective value, certo? Que foi a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, né? Então, aqui agora eu posso imprimir print f custo total igual a custo total. E aqui eu posso agora executar. Eu tenho aqui que eu tive uma solução ótima com custo total de 151.985. E aí, depois que eu pego esse custo, o passo seguinte agora seria, por exemplo, determinar quanto que foi enviado de cada fábrica para cada cliente, né? Para cada cliente. Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso de que forma? Eu vou agora dar uma acelerada, né? Porque eu já fiz isso. Então, nós temos múltiplas variáveis que são armazenadas em estrutura que tem múltiplas dimensões. Então, aqui agora o que eu posso fazer é usar um for para tentar acessar isso. Então, aqui eu tenho agora for e in range, range aqui na posição, então eu vou pegar aqui, ó, então fábricas, for j in j clientes. E aqui agora eu poderia simplesmente pegar aqui o valor da variável, e acessar, né? Então, ij no atributo x, e aí botar para imprimir, né? Botar para imprimir. Fizemos isso outra vez, já temos aqui vários valores, mas isso não nos diz muita coisa. O que nós queremos aqui fazer é de saber quanto que foi enviado de cada fábrica para cada fábrica, né? Então, de cada fábrica para cada cliente. Então, aqui eu posso ter quando esse valor de variável for maior do que 0, né? Eu fiz o envio. Então, aqui eu posso botar aqui uma mensagenzinha bonitinha. Então, F, então seria quantidade enviada de I para J, igual a... Porque a variável vai assumir esse valor que foi enviado, né?
Então agora eu posso enviar, executar, é tudo certo. Então eu tenho o custo e tenho a quantidade e tenho quanto foi enviado de cada fábrica. Então, enviada de cada fábrica, enviada da fábrica, tá aqui, da fábrica I para o cliente J. Então, da fábrica I para o cliente tal. Eu tenho aqui as quantidades. Então, com isso aqui, vocês podem... Então, assim, a gente implementou aqui um modelo que ele é bem elaborado. Ele tem exatamente... Assim, ele tem o máximo possível. Então, assim, vocês não vão encontrar um outro modelo que requeira muito mais do que isso. Então, basicamente agora, todo modelo que vocês se depararem vai ter mais ou menos essa estrutura. Pode ser que ele tenha um somatório triplo, um somatório quádruplo, não sei. Mas a ideia não vai passar muito isso aqui, não. Eu posso ter várias variáveis, então aqui eu vou colocando vários fors, um para cada bloco de restrição. Enfim. Então, com esse exemplo aqui, vocês já conseguem implementar até o modelo mais difícil sem nenhum problema. Beleza? E aí, antes de a gente finalizar, né, semelhantemente ao que eu fiz no vídeo lá, no vídeo do projeto, aqui eu tenho até ainda mais informações, né? Aqui tinha muitas informações, aqui eu tenho até mais informações. E essas mais informações ficaria difícil escrever. Eu escrevi na mão, mas deu um trabalho grande. E aí você pode escrever errado e tal. Então, por esse motivo, eu vou agora fazer algo semelhante ao que eu fiz no vídeo anterior. Então, quem tiver dúvida pode voltar para o vídeo anterior, dê uma olhadinha lá, volta, dá uma olhada nesse exemplo, como é que a gente fez o pacote. Eu vou agora, obviamente, meio que detalhar, mas lá talvez eu motive um pouco melhor. Então, o que eu farei será, eu vou pegar esse mesmo código, vou colocar aqui nesse bloco, e aqui agora eu vou fazer a leitura desses dados a partir de uma planilha, que é mais ou menos a mesma planilha que a gente utilizou anteriormente. A diferença aqui é que eu botei aqui no transporte, né? Então tá aqui essa aba, né? Então eu tenho aqui número de fábricas, número de clientes. Então assim, vai ser exatamente a mesma estrutura, tá? Então eu vou utilizar mais uma vez o OpenPyXL, beleza? Pra ficar bonitinho, eu vou pegar aqui aqui, carregar dados. Aqui eu vou ter isso aqui, né? Beleza. E aí, quais são os dados que eu quero carregar, né? Eu quero carregar, vou botar aqui, eu vou zerar aqui para ficar tudo coisado. Então vai ficar aqui 0 fábricas, 0. Isso aqui vai ser um dicionário de capacidade. Aqui vai ser outro dicionário. Aqui vai ser outro dicionário. E aqui potencialmente vai ser um outro dicionário, tá? Vamos fazendo isso aqui aos pouquinhos. Então, primeira coisa a fazer, né? Semelhante ao que a gente fez no vídeo anterior. Tá? A gente fez aqui, né? Então eu vou aproveitar o que eu... Então assim, ó, o que eu farei vai ser, primeiramente eu preciso carregar a planilha, né? Primeiramente eu preciso carregar a minha planilha, né? Então eu tenho que trazer os dados para dentro do Colab. Na verdade, para dentro de uma variável de Python. E aí no vídeo anterior eu mostrei, né, que a gente pode trazer uma planilha vindo aqui nesse upload ou simplesmente pegando o arquivo e arrastando para cá. Então, primeiramente o que nós temos que fazer nós temos que trazer os dados do arquivo para uma variável de Python, tá? Para uma variável de Python. Então, fazemos isso utilizando OpenPyXL, que é uma biblioteca de Python muito semelhante ao VBA. Então, aqui vai ser load workbook
E aqui eu preciso colocar o caminho do meu arquivo. Então, dados, copy path, certo? Então, aqui eu estou trazendo os dados da planilha para essa variável. Agora, eu tenho que dizer que eu quero acessar uma planilha específica. Qual é a planilha que eu quero acessar? Então, tal como nós fizemos anteriormente, eu posso acessar o nome das minhas abas por meio do comando. Então, assim, é de forma hierárquica. Então, minha planilha possui atributos. E um dos atributos é o nome das minhas abas. Então, aqui eu estou imprimindo. Então, aqui eu vou ter aqui minhas abas. Planilha. Aqui é planilha. Desculpa. Então, no meu arquivo eu tenho duas abas. Eu tenho a aba Projetos e Transporte. Está numa lista, posição 0 e posição 1. Então, eu vou dizer que eu vou querer trabalhar, posso comentar isso aqui, que eu não vou usar mais, com a aba que está na minha planilha e vai ser o meu worksheet, a minha worksheet, a minha planilha na posição 1, que é do transporte. Então, eu vim de aba, eu vim do arquivo, estou na aba. Agora eu tenho que buscar as informações. Primeiramente, número de clientes, de fábricas, depois o número de clientes. E aí, como é que eu pego a informação? Essa informação está numa aba e numa célula. Então, eu faço aba.célula, abre aqui. Então, aqui o que é que eu posso fazer? Então, lembrem, né? Tem aqui ó, o atributo row e o atributo column. Então, row igual, vírgula, column igual, vírgula. Então, vai ser linha 2, coluna 2. Então, linha 2, coluna 2. Eu posso agora vir aqui e imprimir, para a gente ver direitinho, N fábricas. Lembrando que aqui eu acesso a minha célula, tenho que botar aqui que eu quero o valor da minha célula. Então, N fábricas, eu tenho aqui 3. De fato, está aqui, 3. Depois, para pegar o meu número de clientes, vai ser a mesma coisa, sendo que eu vou estar aqui agora na minha linha 3, coluna 2. Então, linha 3, coluna 2, e aqui eu vou ter o meu número de clientes. Número de clientes. Está aqui 3, está aqui 4. Pronto. Aí agora eu vou começar a pegar essas informações que estão em colunas, né? Que estão em colunas. E a gente já viu como que faz, então eu não vou detalhar muito. Mas minha capacidade, eu escolhi armazenar no dicionário. Então, eu vou ter uma capacidade para cada fábrica. Então, for de i in range 1, e aí agora número fábricas mais 1. E aí eu vou dizer que a capacidade da fábrica I, ela vai estar onde? Na aba, na célula. Qual aba e célula? Então, capacidade vai estar o quê? Vai estar na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na coluna 9, capacidade. Capacidade vai estar na coluna. Então, então vai ser row, que eu vou definir o que é ainda. Column 9. E qual vai ser o row? Aí aqui vai ser aquela mesma história do shift, né? Então, começa a contar a partir aqui do 3. Então, como minha fábrica é indexada em 1, então o shift é 2, porque vai ser o índice mais o shift. Então, vou botar aqui em cima uma variável chamada shift linha, dizer que é 2, então vai ser o shift da linha mais o i. Então, aqui agora eu posso vir e dar um print na capacidade para ver que a gente carregou já bem direitinho a capacidade. Opa, faltou para botar aqui o velho. Então, aqui eu tenho o quê? 75, 25, 100. Exatamente o que está aqui, que é 75, 25, 100.
Para a demanda vai ser a mesma coisa, sendo que agora o que vai ser fixo vai ser a minha coluna, a minha linha, né? Então, então aqui vai ser for j in range 1, aí vai ser n clientes, né? N clientes mais 1. E aqui vai ser demanda j igual a aba.cell. Aí vai ser row e aqui vai ser column igual. Então vai ser a linha 6 e a coluna vai ser o quê? Eu começo do 1, sendo que eu tenho um shift de 4, né? Então aqui vai ser shift coluna 4. Porque aí quando eu fizer I1, aí dá o 5, aí deu certo já. Então aqui vai ser shift coluna. Mistura aqui inglês e português. Shift coluna mais J. E eu posso vir aqui agora e dar aqui o print demanda, que agora eu executo. E aqui falta tudo a mesma coisa, colocar o ponto velho. Não esqueçam o ponto velho. Então vão executando para que vocês vão vendo, porque isso aqui é a forma de vocês garantirem que vocês estão imprimindo corretamente. Pegar aqui as demandas, 80, 65, 70, 85. 80, 65, 70, tudo certinho aqui. E para finalizar, temos agora que pegar só o custo. O custo aqui, o mais elaborado é que a gente tem que armazenar no dicionário duplo, né? Então a gente vai começar o quê? A gente vai ter um custo aqui que vai ser custo vai ser para cada linha uma coluna. Então eu vou ter aqui o I e aqui o J. Então aqui eu vou ter for de I. Eu vou pegar daqui for de I em fábricas. For de I em fábricas. Certo? Aí para cada fábrica, como eu falei no começo do vídeo, para cada fábrica eu vou ter um dicionário que vai dizer como é que ele se associa com o cliente. Então eu vou ter aqui um custo, então e vou ter aqui um outro dicionário. Aí aqui agora eu vou ter um for j in range, for j in range, e aqui eu vou botar esse aqui do cliente. Então, aqui eu poderia já criar o dicionário e já alimentar, mas eu vou quebrar aqui nos passos para vocês não se perderem. Então aqui eu estou criando o dicionário e aqui agora, para cada dicionário I, eu vou criar um outro dicionário J que vai ter um valor. Aí só para inicializar, eu vou botar aqui um zerinho, só para vocês verem que eu criei adequadamente esse dicionário, tá? Então, depois que eu vou carregar a informação. Então, print, custo. Então, observem aqui, eu tenho aqui um dicionário bem grandão para cada fábrica. E aqui eu botei 0 só para inicializar. Aí agora eu vou pegar essa mesma estrutura e eu vou utilizar para pegar a informação. Já existe o dicionário, agora eu vou focar em buscar a informação. Então, a informação vai estar numa aba, numa célula. Agora, o que vai acontecer é que eu vou ter que ficar dando shift de linha e coluna ao mesmo tempo. Mas é tranquilo, porque primeiro eu dou o shift da linha, no caso, né? Para uma dada linha, eu vario o J. Então, eu posso recuperar aquele mesmo shift que eu tinha dado antes. Então, shift do I trazer para cá, só para ficar perto da gente ver o que é. Então, eu tenho aqui a célula. Eu vou ter aqui agora row. Aqui agora eu vou ter a column. Então, qual vai ser o row? Então, a linha vai ser o shift da linha mais o índice da fábrica. Então, vai ser o shift da linha mais o índice da fábrica. A coluna vai ser o shift da coluna mais o índice do cliente. Column, então vai ser o shift da coluna mais o cliente, que é o J. E aqui, ponto velho.
deem uma paradinha, voltem. Aqui é bem direitinho, tá? Vocês vão entender, vão no papel, desenhem no papel. Assim, é importante que vocês tentem entender isso aqui ao máximo, porque assim, não tem muita coisa assim não, tá? É assim, é bem direitinho, só que precisa se habituar. E aqui agora, ao executar, eu tenho os mesmos custos, 164, 513, 684, que foi o que eu tinha pego antes. 464, 513. 464, 513. Beleza? E agora que eu peguei essa informação, eu posso me livrar disso aqui. Posso me livrar do que eu botei na mão. E posso descomentar aqui meu modelo para executá-lo e obter a mesma informação que eu tinha quando eu executei o anterior. Então vejam que é a mesma coisa, a diferença é que isso aqui é muito mais genérico. E aí, assim, eu recomendo que vocês façam assim sempre, porque ficar colocando informações de forma manual, você pode se perder, você pode copiar uma informação errada e tal. Então acho importante que vocês sempre carreguem essa informação a partir de um arquivo externo. Ok, gente? Então, é isso. A gente aqui, né? Eu não sei se eu mostrei esse slide, mas na hora de pegar aqui os resultados. E pronto. Então, nesse vídeo a gente viu agora como é que a gente implementa um modelo mais completo, certo? E agora, só nos resta agora explorar algumas informações adicionais relacionadas ao uso do PythonMIP. Ok?